Nos encaminhamos para o fim do projeto, lendo a obra completa de Adolfo Bioy Casares. Do tempo eu estou falando que encaminho para o fim, esse fim nunca chega. Mas uma hora esse fim vai chegar. Graças a Deus. Mas antes desse fim chegar, hoje vamos falar sobre mais uma coletânea de contos do autor. O céu, escute bem, é uma projeção da mente. Os homens põem lá os deuses de sua fé. Houve um tempo em que reinavam os deuses egípcios. Depois foram desalojados pelos gregos e pelos romanos. Agora são os nós que governam. Uma boneca russa, mais uma coletânea de contos que está aqui no último volume das obras completas do Adolfo Bioy Casares. Esse aqui é o volume 100. Para você que ainda não conhece o projeto onde eu me propus a ler toda a obra desse escritor, eu vou deixar a playlist no card e na descrição do vídeo. Esse livro é um dos últimos trabalhos do autor e é considerado uma síntese dos seus escritos literários anteriores. Antes de continuar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Essa obra é caracterizada pela elegante simplicidade da linguagem e apresenta uma mostra das marcas estilísticas do Bioy Casares. A ironia, o sentido trágico da vida, a leveza elevada, a condição de arte e a compaixão. Se você está acompanhando o projeto, você sabe muito bem do que eu estou falando quando eu comento sobre a escrita do Adolfo Bioy Casares. Este livro, então, foi publicado em 1991 e contém 10 histórias. Vou ficar segurando não, que é pesado. E por falar em histórias, se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo aqui para o canal, alguma resenha que vocês queiram ver, deixem nos comentários desse vídeo. E no primeiro comentário fixado está também outras formas de ajudar o canal. Voltando ao livro, Uma Boneca Russa novamente destaca a maestria desse autor em contar histórias, mas o que temos de diferente nessa coletânea é o fato de as histórias mostrarem mais o cotidiano dos personagens, que, no entanto, sem que o leitor perceba exatamente quando ou como, somos tomados por uma atmosfera de estranheza. Quase todos os contos aqui guardam uma surpresa ou uma reviravolta. Então, como eu venho fazendo em todos os vídeos sobre livros, sobre coletâneas de contos desse projeto, a seguir eu vou comentar cada um deles e a gente segue assim. O primeiro conto é o conto que dá nome a essa coletânea, chama Uma Boneca Russa. O conto começa com o narrador falando sobre os males da sua coluna que o mantiveram em um longo confinamento. Eu já tive problema de coluna, viu? Fiquei 6 meses andando de bengala. Mas tá, falando do seu confinamento. E esse confinamento é interrompido apenas por visitas aos consultórios médicos, institutos de radiografia e análises. Depois de um ano, ele vai recorrer às termas, porque ele se lembra de uma cidade na França com lagos e águas termais. Isso me fez lembrar quando a Uraná e Baba vai para as águas termais. Estou falando do Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Já assistiram? Pois é, sabe quem é Uraná e Baba, né? A irmã do Mestre Kami. Ele então viaja para essa cidade, se hospeda num hotel e durante sua estadia ele tem várias conversas com um pescador local sobre a poluição do lago e como isso afeta a pesca. Mas lembrando, meus amigos, este aqui é um livro do Adolfo Bioy Casares, literatura fantástica. Não é o Globo Ecologia, portanto, em algum momento aparecerá um fator sobrenatural neste conto. Mas, se quiser saber mais, aqui ó, vamos ler aqui essa coletânea do Casares. O segundo conto, que é o Encontro em Rush, é a história de um jovem que trabalha em uma empresa comercial e que ele tem que viajar para o campo no dia de Natal para fechar um negócio com um vendedor de gado. O jovem leva consigo, encontra ali no caminho, um estranho que se apresenta como o passageiro. Ele é apenas o passageiro. E que fala com ele sobre fé, mentiras e deuses durante a viagem. Tá vendo como o cotidiano se fixa aqui?
O jovem se incomoda pelos comentários do passageiro e sua aparente falta de habilidade para dirigir. É esse cara aí que tá dirigindo, levando ele. É um motorista, é um chofer. No entanto, quando eles ficam presos em um pântano, o passageiro consegue tirar o carro e depois desaparece misteriosamente, deixando o jovem sozinho e confuso. Catão, o próximo conto, é a história de Jorge Davel, um ator que o nosso narrador considera um galã de segunda, imitador de John Gilbert, um galã do cinema mudo. No entanto, ele vai mudar de opinião drasticamente a respeito do Davel após ver ele atuar em O Grande Desfile, uma adaptação para o palco do antigo filme de King Vidor, um cineasta americano. O narrador fica tão impressionado com a atuação do Davel que ele até esquece da sua presença ali na sala do teatro e ele se sente transportado para a lama, para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que é onde acontece, se desenrola essa história que o Davel está atuando. Após esse evento, o narrador deixa o jornalismo, se muda para o campo e resolve escrever um romance. Então aqui você tem o narrador contando a história dele mesmo e também contando a história desse Davel. Mas ele nunca deixa de acompanhar a carreira do Davel, né? Mesmo se isolando lá para escrever o seu romance, ele nunca deixa. É como se ele visse o Davel atuando ali e ele queresse escrever uma grande história, por isso que ele se isola. Mas ele percebe através dos jornais que apesar do talento que ele viu no Davel, o Davel é completamente ignorado pela indústria do teatro devido a sua idade. Esse conto é uma reflexão sobre a fama, o talento e a injustiça no mundo do entretenimento. O próximo conto, O Navegante Retorna à Sua Pátria, traz como protagonista um estudante que vive em um país estrangeiro. Olha que loucura esse conto. Depois de assistir um filme chamado Passagem para a Índia, ele pega o metrô para poder ir à embaixada, onde ele trabalha algumas horas por dia. Durante esta viagem de metrô, ele observa um estudante cambojano, pois ambos vivem, né, em um momento hostil, diferente, eles são estrangeiros naquela terra. Ao chegar à embaixada, o porteiro não o reconhece e se recusa a deixá-lo entrar. No meio dessa confusão, ele ouve um grito que se transforma em um amigável bom dia, mas é dito em cambojano. Quando ele abre os olhos, ele percebe que ele estava sonhando e que ele é o próprio cambojano que ele estava observando. Olha que loucura. Olha que loucura. O próximo conto, que se chama Nossa Viagem, o Lúcio Herrera relata a sua viagem no navio Pasteur. O conto começa com o Lúcio descobrindo um amigo seu, Parco Barbieri, também entre os passageiros desse navio, o que deixa o Lúcio muito feliz. O Lúcio cumprimenta o amigo e apresenta para esse amigo sua companheira, sua mulher, a Carmen. Mas a Carmen não vai nada com a cara do Paco. Muito menos, e especialmente depois que ela descobre que o Paco viaja com uma boneca inflável. É isso aí, meus amigos. Safadão! Safadão! Então, vai ter uma história desenvolvida aí com esses elementos. Já o conto Embaixo d'Água começa quando o protagonista, após se recuperar de uma hepatite, é aconselhado pelo seu médico a passar alguns dias em um lugar tranquilo onde ele possa respirar ar puro. Ele decide ir para a casa de um amigo no lago Killen. Vai dar merda, né? Lá ele encontra uma governanta, a senhora Friedrich, que é uma excelente cozinheira, é a governanta, né? Durante a sua estadia ali, ele é atraído pela beleza do lago e pela possibilidade de pescar diferentes tipos de peixe. Mas ele vai estar um dia na beira do lago, ele observa uma criatura meio estranha passando por ali. Ele descobre que do outro lado daquele lago mora um médico com uma filha. E esse médico aparentemente fez experiências que criaram novos seres naquele lago. Esse aqui, para mim, é o melhor conto da coletânea e um dos melhores contos escritos pelo Adolfo Bioy Casares. É onde ele trabalha, ele explora mesmo a questão da ficção científica com elementos em mutações e personagens estranhos. Gostei demais desse conto e essa criatura dentro do lago é o que vai movimentar toda essa história e é sensacional.
E é sensacional. Por fim, temos 3 fantasias menores, que seria o único conto. Ele dividiu em 3 fantasias menores e colocou lá, picou em 3 contos pequenininhos. O primeiro desses microcontos se chama Margarida ou o Poder da Farmacopeia. A história se concentra em um farmacêutico que reflete sobre os aspectos negativos do sucesso após uma conversa com seu filho e sua nora. O protagonista, que passou a vida entre livros de química e dentro de um laboratório produzindo remédios, teve algum sucesso em sua carreira, tornando-se chefe de laboratório e criando fórmulas que deram origem a bálsamos, pomadas, tinturas, que são vendidos em todas as farmácias do país até hoje. A trama dá uma reviravolta, como eu disse, todas as tramas aqui tem uma reviravolta. Quando a neta do protagonista, Margarida, mostra pouco apetite. Preocupado com a saúde dela, o farmacêutico cria um tônico que acaba sendo extremamente eficaz, transformando Margarida em poucas semanas. Aí é que está a questão. Transformando Margarida em quê? Tem uma reviravolta. A história não termina por aqui e algo inesperado vai acontecer após a ingestão desse tônico. A segunda mini história, que se chama A Propósito de um Cheiro, fala sobre o professor Roberto Ravenna, que após uma longa noite de trabalho é acordado por seu vizinho Venâncio. Sempre tem que ter um vizinho chato, né? O Venâncio acorda ele devido a um cheiro misterioso que ele está sentindo. Então, estava lá o professor cansado, corrigindo o trabalho, achando que terminou, encontrando mais uma pilha para corrigir, quando esse Venâncio, que mora no 6B, portanto no andar de baixo, sobe até o 7º A e insiste que há um cheiro insuportável por todo o prédio. Vai dar merda, né? Mas o Ravenna não está sentindo cheiro nenhum, ele quer voltar a dormir. Esse conto é um exemplo típico do estilo do Casares, que muitas vezes mistura, né, como eu disse, o cotidiano com o extraordinário, criando situações intrigantes e misteriosas. Há um cheiro sim neste prédio e depois outras pessoas vão começar a senti-lo e vão à caça de descobrir de onde está vindo. Por fim, essa trilogia de 3 mini contos se encerra com o conto Amor Vencido. Nessa história, o protagonista se encontra em uma situação complicada. Quando Virgínia, sua namorada, lhe pergunta se ele se lembra do que ele prometeu para ela, ele se sente incapaz de dizer qualquer coisa. Ele não se lembra. Embora eles vão almoçar na próxima semana, os seus pais naquele dia estão esperando por ele. E ele está ali perdido no que ela está falando, querendo ir embora. E para superar essa angústia, esse negócio que está assim, sufocando ele, ele começa a falar provavelmente por associação de ideias sobre um restaurante, que chegou um cozinheiro francês maravilhoso na cidade, que inaugurou esse restaurante, tudo. E apesar de seus esquecimentos, da sua gagueira, de estar perdido naquele momento, ele embarca em uma descrição detalhada sobre delícias que são servidas nesse restaurante. O protagonista se sente o tempo todo angustiado porque ele está agindo contra a sua vontade. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Como ele não faz nada para se libertar da Virgínia naquele dia, ele tenta procurar uma maneira de se livrar dos pais para ficar com a Virgínia. Então é um conto meio confuso que parece acontecer mais na mente dele do que no ambiente em si. Eu achei esta coletânea de contos bem melhor do que a coletânea anterior, que se chama Histórias Desmesuradas. Mas se você não quiser ler todos os 10 contos, dá uma chance pelo menos para o conto chamado Embaixo d'Água, que é o do lago lá, do médico, da filha e do cara que vai lá depois de se curar da hepatite. Esse é o melhor conto desta coletânea. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Para você que ficou até aqui, os meus agradecimentos por terem visto esse vídeo até o fim. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.